boa tarde, sejam todos bem-vindos à TV Estadão e ao auditório do Estadão, aqui na Zona Norte de São Paulo. Estamos começando mais uma da série Entrevistas Estadão com os candidatos à presidência da República. Já participaram no estúdio da TV Estadão os candidatos Eduardo Jorge, do PV, Pastor Everaldo, do PSC e Luciana Genro, do PSOL. Aqui no auditório do Grupo Estado também já participou o candidato do PSDB, Aécio Neves, e hoje é a vez de Marina Silva, candidata à presidência da República pelo PSB. Participam também desta entrevista comigo o diretor da sucursal de Brasília do Jornal Estado de São Paulo, Marcelo de Moraes, à minha direita, à esquerda da candidata Conrado Corsaletti, editor de política do Jornal Estado de São Paulo, e Irani Tereza, chefe de redação da Agência Estado em Brasília, jornalista especializada em economia. Você também participa conosco, você pode enviar a sua pergunta pelas redes sociais, mande a pergunta do Twitter usando a hashtag Entrevistas Estadão, e as pessoas aqui presentes no auditório também podem mandar as suas perguntas por escrito. A nossa produção vai fazer a mediação e tentar, na medida do possível, atender a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Teremos 1 hora de conversa com a candidata Marina Silva. Candidata, já foi vereadora, deputada estadual, senadora por 2 mandatos, ministra do Meio Ambiente. Em 2010 foi candidata à presidência da República pelo PV, ficou em 3º lugar com um pouco mais de 19% dos votos. Candidata, seja muito bem-vinda ao auditório aqui do Estadão. Obrigada. Acho que é uma satisfação poder participar do debate. Eu tenho insistido de que é uma oportunidade da gente, de fato, discutir as questões. E desde 2010 que eu faço o apelo para que seja o debate, não o embate. Bom, candidata, vamos começar uma primeira pergunta. A gente acompanhou desde de sexta-feira, quando foi lançado o programa de governo da sua candidatura. A senhora, inclusive, está com uma cópia aqui. Aconteceu toda essa questão em relação às propostas do programa de governo para a comunidade LGBT. A senhora já explicou que houve um erro de editoração, que foram incluídas as propostas que estavam sendo discutidas e não as que foram consensuais. Isso despertou uma série de reações. O escritor Milton Ratum chegou a dizer que a errata foi uma falha moral, ele desistiu de apoiar a sua candidatura, houve baixas no núcleo da sua campanha. A pergunta que a gente faz, candidato, a senhora explicou que houve esse erro. Faltou uma leitura da senhora própria ter lido o programa de governo? A senhora não teve acesso ao programa de governo antes de anunciá-lo publicamente? Uma coisa importante para se levar em conta é o fato de que o nosso programa de governo foi feito com a participação de mais de 6.000 pessoas numa plataforma aberta na internet. Fizemos vários seminários temáticos e vários seminários regionais. Uma equipe coordenada pelo Maurício e pela NECA se encarregaram de todo o processo de sistematização dessas ricas contribuições que foram apresentadas, e a própria coordenação admitiu que houve uma falha no processo e que 2 questões foram colocadas no programa inadequadamente. Uma delas, na parte de ciência e tecnologia, onde tinha uma frase dizendo que aumentaria a energia nuclear na nossa matriz energética, e a outra foi a contribuição que foi enviada pelo movimento LGBT para o programa, que foi editado na mesma forma, ipsis literis, como foi encaminhada a contribuição. Eu e o Eduardo revisamos o programa, página a página, e o que foi para a editoração, fruto do consenso, do debate, da mediação das diferentes propostas para todos os setores, nesses 2 aspectos não refletiu aquilo que nós havíamos consensado, de sorte que a própria equipe de coordenação do programa é que se encarregou de fazer a separata. O programa foi lido, foi revisado e, como eles mesmos disseram, houve um erro de processo. O próprio movimento LGBT encaminhou uma carta, e que vocês têm conhecimento, dizendo exatamente a mesma coisa que a equipe falou e que eu estou dizendo agora. Boa tarde, candidata. Agora, o que fazer e como garantir que falhas assim não venham a ocorrer no eventual governo seu, um anúncio de uma medida que possa vir, a senhora venha voltar atrás, ou formalmente, ou atribuída a um erro, no Palácio do Planalto? Olhe,
Tem muitas questões que as pessoas, às vezes, fazem uma certa mitificação. A comparação talvez não seja a mesma para o nível de responsabilidade, mas vocês são jornalistas, editores de jornais. Todos os dias vocês rigorosamente avaliam o trabalho de vocês e, de vez em quando, aparece alguma coisa que está sendo corrigida. Isso é um pequeno exemplo. E, nesse caso, com certeza, não é a primeira vez que um programa de governo apresenta um erro de processo, e não exatamente no mérito das questões como elas foram trabalhadas e consensadas. Lembra que, em 2010, a presidente Dilma rubricou folha por folha e depois recolheu o programa inteiro, porque havia ali a questão do imposto sobre as grandes fortunas, havia ali também incentivos para ocupações de terra, e me parece que alguma coisa referente ao aborto, e ela disse que não sabia que o que ela tinha assinado folha por folha era um outro documento que não necessariamente o dela. Eu acho que, em relação a algum erro que se possa cometer, o mais importante é que se tenha à disposição para corrigir o erro. Eu não tenho compromisso com coisas erradas. Eu tenho compromisso com as coisas certas. E é em nome das coisas certas que a nossa equipe de coordenação fez a reparação. Nada que possa comprometer o nosso compromisso com a defesa dos direitos que o movimento LGBT apresenta como uma demanda legítima e justa do combate a qualquer forma de discriminação e de assegurar os seus direitos como cidadãos que os têm perante as leis brasileiras sem qualquer forma de discriminação. A falha, então, candidata, foi dos coordenadores, é isso? E a saída do coordenador do seu programa, que fazia responsável por essa parte, né, o Luciano Freitas, foi aceita pela senhora sem questionamento? Luciano. O senhor é um dirigente do PSB que atua nessa área. Sim. Que eu não conheço a militância do PSB como eu conheço a militância da rede. Mas o que Maurício, que é do PSB, está dizendo é que já havia uma decisão de que, enfim, estava sendo substituído por um outro coordenador. O movimento LGBT apresenta as suas propostas legitimamente e acredito que as apresenta para todas as candidaturas. E eu até gostaria que vocês fizessem um cotejamento entre as propostas da nossa aliança Unidos pelo Brasil e o que está no programa da presidente Dilma, o que está no programa da Luciana Genro, o que está no programa do Aécio Neves. Nós até fizemos, ou alguém fez uma tabelinha que eu vi que vale a pena vocês darem uma olhada em como os direitos da comunidade LGBT está assegurado no verde, no azul e no vermelho, que representa todos os programas. Para cada um dos temas tem um X. E vocês vão verificar que aonde as questões levantadas pelo movimento estar melhor contemplada, do ponto de vista dos seus direitos, é exatamente no nosso programa. A presidente avançou ontem numa promessa de descriminalização da homofobia, algo que constava na versão inicial do seu programa e depois foi tirada. Como é que fica a senhora em relação a esse projeto que está em tramitação no Congresso? A nossa decisão de não colocar o projeto tal como havia sido encaminhado pelo movimento, em função de que o projeto que está em tramitação, quando você diz apenas o número do projeto, você tem que tomar um certo cuidado, porque o projeto ele passa por várias fases. O projeto que originariamente foi para o debate, o projeto que está sendo relatado, o projeto que está tramitando em alguma comissão. Então, você tem que se comprometer com o princípio
e o princípio do combate à discriminação e à criminalização de qualquer forma de preconceito, seja para pessoas negras, seja para pessoas índias, seja para pessoas que tenham qualquer que seja a orientação sexual, nós temos que estar de acordo com o princípio. A complexidade desse projeto é que você tem o que é preconceito e o que é discriminação, que não pode ser aceito de forma alguma. Mas você tem que ter o cuidado em relação ao que é convicção e o que é opinião, porque senão você incorre no risco de não separar adequadamente as questões. Por isso que nós concordamos com o princípio, mas a forma legal há que ser construída no processo de tramitação. E, obviamente, que nenhum dirigente político, nenhuma pessoa comprometida com a defesa dos direitos humanos, ou, enfim, um governante, ele possa concordar com qualquer forma de preconceito, de discriminação, a quem quer que seja. Candidato, o seu governo distribuiria kits nas escolas de combate à homofobia? O processo de educação, para que a gente acabe com qualquer forma de discriminação, a escola tem um papel importante, tanto em relação aos negros, tanto quanto em relação às pessoas que têm uma orientação sexual, enfim, como é o caso da comunidade LGBT, como é o caso da população indígena, qualquer que seja a pessoa, a escola tem uma função importante em trabalhar com o respeito à diversidade. Nós vivemos em uma realidade em que o respeito ao outro, o princípio da alteridade, deve ser exercitado, e isso começa na fase em que a criança está formando a sua subjetividade. Essa subjetividade é importante do ponto de vista dos agentes parentais que formam essa subjetividade respeitosa, acolhedora da diferença, mas também na escola, porque é nesse momento em que a criança começa a conviver com a diferença. Inclusive, a ideia e o conceito da educação inclusiva é exatamente para que a gente possa tirar as pessoas, cada uma do seu universo particular, e fazer com que elas possam ter uma relação em que haja uma complementariedade entre as diferentes formas de ser e de estar no mundo. Candidata, a senhora já falou, enfim, sobre esse tema. O seu programa de governo eram só essas erratas que tinham que ser feitas. A partir de agora, tudo que está no seu programa de governo é proposta da senhora, não tem mais nada a ser corrigido? Já foi feita uma nova revisão para que a senhora não tenha que novamente explicar um outro erro no programa de governo? Quando eu lancei o programa, nós fizemos questão de dizer que o nosso programa era um programa vivo, que ele estava em movimento. Eu acho que só as pessoas que têm enfim, um pensamento excessivamente cartesiano, é que podem imaginar que um processo complexo como esse não tem mais complementariedade a ser feito. Nós estamos numa fase inicial em que fizemos um programa, depois, se ganharmos, se Deus quiser, e o povo brasileiro, nós teremos um período de transição. Nesse período de transição, novos ajustes terão que ser feitos, e quando chegarmos no governo, aí, de posse da realidade, mais questões irão aparecer. De sorte que eu digo para você que o nosso programa é um programa vivo, em movimento. Agora, pior do que ter um programa para colocá-lo em movimento no debate com os diferentes setores da sociedade, educadores, médicos, agricultores, empresários, juventudes, movimento LGBT, quem quer que seja, são aqueles que não apresentaram nenhum programa. E eu fico muito feliz porque nós apresentamos o nosso programa e, de repente, todo mundo está debatendo o nosso programa. Que bom que a Dilma, o Aécio e os demais que ainda não apresentaram o seu programa, pelo menos estão lendo o nosso, e espero que isso sirva de inspiração para que também apresentem o seu programa antes do final da campanha. Porque o risco de não fazê-lo é que eles não dão a oportunidade a vocês de, tendo acesso
ao programa, não as versões que vão aparecendo ou sendo vazadas, não é? Mas ao ter o programa que é oficialmente lançado, poderem fazer esse cotejamento que legitimamente a sociedade brasileira está fazendo e a imprensa está fazendo. Candidata, boa tarde. A senhora sempre deixou claro que queria fundar o seu próprio partido, a Rede. Eu queria saber se a senhora, agora do PSB, se a senhora foi eleita, se a senhora vai manter o projeto de criar a Rede ou se a senhora pretende ficar no PSB. Quando eu estava fazendo a Rede de Sustentabilidade, infelizmente foi um projeto interditado. Naquela oportunidade eu fui acolhida pelo Eduardo Campos e pelo PSB. E a sugestão de fazer uma filiação administrativa temporária foi do próprio Eduardo Campos, rememorando que, na época da ditadura, os partidos que não eram legalizados usavam desse expediente, principalmente dentro do antigo MDB. E ele disse, a senhora pode fazer o mesmo em relação ao nosso partido. E, nesse momento em que o PSDB perdeu a sua mais importante liderança, que era o polo estabilizador do partido, eu tenho uma solidariedade profunda com o PSB para que eles possam encontrar o seu novo caminho, o seu novo polo estabilizador. Eduardo, uma liderança forte, obviamente que o que ele fazia praticamente sozinho terá que ser feito agora por várias lideranças. Tem várias lideranças se colocando nesse campo, e, se eleita presidente da República, eu serei a presidente da República das forças políticas que me elegeram e, principalmente, da sociedade brasileira. Por isso que eu estou dizendo que terei apenas um mandato para poder fazer as reformas, as mudanças que o Brasil precisa na política econômica, na educação, na saúde, na segurança pública, na infraestrutura. Meu compromisso é que o Brasil possa fazer jus às grandes vantagens comparativas que ele tem, que não estão sendo tratadas adequadamente. É só a gente verificar, Marcelo, o que está acontecendo com o nosso país. Nós, a duras penas, conseguimos a nossa estabilidade econômica, agora nós estamos numa situação de juros altos, crescimento baixo e risco de inflação. Então, meu compromisso é de estar junto com o PSB, com a Rede, os demais partidos, a sociedade brasileira, os homens e mulheres de bem de todos os partidos que queiram fazer com que o Brasil preserve as conquistas, corrija os erros e encare os novos desafios. Candidato, a senhora no seu programa de governo faz uma série de propostas falando em reforma política que dependem do Congresso. Fim da reeleição, estabelecer o mandato de 5 anos, a unificação das eleições, todas as eleições no mesmo momento. E a senhora está sendo apoiada por uma aliança que atualmente tem algumas dezenas de deputados, estamos falando de 30 e poucos deputados. Qual vai ser o seu argumento para convencer o que a senhora chama de políticos do bem? E aí a gente está falando de haja políticos do bem, porque estamos falando de 2/3 aí do Congresso para aprovar uma emenda constitucional. Como que a senhora vai fazer para convencê-los a aprovar essas propostas e não parecer que a senhora está fazendo uma promessa para o eleitor que dificilmente vai ser cumprida? Você tem uma visão bem pessimista do Congresso. É realista, mas a gente está vivendo uma crise de representação, não é isso, candidata? A senhora confia tanto assim no Congresso? Eu tenho dito que pessoas boas, honestas e competentes existem em todos os lugares, em todos os partidos, dentro das empresas, das universidades, dos movimentos sociais, das redações dos jornais, em todos os lugares. Pessoas boas, honestas e competentes nós temos em todos os lugares. Existem aqueles que estão presos às velhas estruturas que não acreditam nisso, porque estão acostumados a que, para conseguir maioria no Congresso, é preciso fazer sempre na base do pragmatismo. Eu lhe dou um pedaço do Estado e você me apoia sazonalmente, esporadicamente, nesse ou naquele projeto. Eu fui ministra do Meio Ambiente, o Marcelo é testemunha disso, porque trabalhou comigo,
E nós aprovamos as leis mais difíceis do Ministério do Meio Ambiente. A Lei de Gestão de Florestas Públicas, 300 anos de exploração florestal, não tinha uma lei para regulamentar o uso das florestas. A criação do Serviço Florestal Brasileiro, concessão de florestas públicas, que era um mito. Ninguém nem podia tocar nesse assunto, projeto tramitando há 30 anos no Congresso Nacional. Eu, junto com Capobianco, com o Tasso, com gente do movimento social, ambientalista, da academia, pessoas de todos os partidos. Mas isso foi feito com um governo que tinha maioria. O governo do Olha, presidente quando Lula, eu fui falar com o governo, pedir apoio para que eles me ajudassem a aprovar o projeto, sabe o que eu ouvi do ministro das Relações Institucionais? Foi o seguinte: Marina, você é senadora, você conhece o Congresso, vá você conversar com seus pares. Eu digo, poxa, ele está me deixando entregue à própria sorte. O que eu fiz? Eu fui mesmo conversar com os líderes dos partidos, conversei com todos eles, conversei pessoalmente com o presidente Fernando Henrique Cardoso e, pode ter certeza, aprovamos não só esses projetos a que me referi, mas também a Lei da Mata Atlântica, a limitação administrativa provisória e tantas outras leis que apoiamos, sem nunca ter sinalizado para ninguém nada que não fosse estritamente republicano, que era o convencimento pelo mérito e a justeza das propostas que apresentamos. Eu acredito, valorizo o Congresso, a capacidade do diálogo. Agora, para isso, não é você terceirizar para alguém. É preciso ter disposição para conversar, para convencer. E eu brinco da seguinte forma: eu não sou otimista nem pessimista, assim como você foi com o Congresso. Eu sou persistente. É na persistência, na justeza das propostas que nós haveremos de conseguir a maioria para, junto com os partidos, tirando do banco de reserva aqueles que estão no banco de reserva, fazermos com que o Brasil tenha uma governabilidade diferente, que é a governabilidade programática, em que as pessoas vão apoiar a partir do programa, do projeto, discutindo no mérito, e não por um alinhamento a priori com o governo, como muita gente espera que seja. O Congresso tem que ser respeitado, tem que discutir, tem que mostrar no mérito que a proposta é boa. Pelo que eu entendi da resposta ao Marcelo, a senhora mantém, então, a determinação e a intenção de criar o REDE. O Partido Rede Sustentabilidade já é uma realidade. Ele só vai se formalizar. Não sou eu que vou criar o REDE. O Partido Rede Sustentabilidade é um movimento que, em menos de 5 meses, coletou 910 mil assinaturas, lamentavelmente por uma ação dos cartórios, que anularam as nossas fichas de forma injusta e que não foi reparado pela Justiça Eleitoral, que nós não tivemos o nosso registro. É só uma questão de tempo, ele vai ser registrado, independente de eu querer ou não, porque não é o partido da Marina, é o partido de um movimento social que quer dar uma contribuição para a política. Você olha que, em plena ditadura, nós, ao final dela, conseguimos criar o PT e, em plena democracia, não me permitiram criar rede. Eu brinco que sou o primeiro partido clandestino em plena democracia, tendo que me filiar a um outro partido para poder existir, e ainda bem que o PSB fez esse acolhimento, o Eduardo Campos, e eu me sinto muito feliz, porque naquela oportunidade, se eu não valorizasse a política e as instituições, eu poderia ter ido para um movimento de uma anticandidatura. Ou eu poderia ter saído candidato por um dos partidos que estavam me convidando. Mas eu fui apoiar Eduardo Campos, mesmo à época eu tendo 26% das pesquisas, ele estava com 7%, por descobrir nele aquilo que, infelizmente, muita gente só veio descobrir, ou pelo menos permitir que fosse revelado depois que ele morreu. Candidata, a senhora já foi do PT, a senhora já foi do PV para ser candidata à presidência da República, a senhora está no PSB e a senhora está dizendo que vai continuar com o projeto da rede. Como convencer o eleitor de que não se trata aí de um projeto pessoal? E mais, como a senhora pretende fazer ao criar a rede no Congresso Nacional? A senhora pretende estimular a infidelidade partidária no Congresso? Em primeiro lugar, o pessoal disse para mim não falar em primeiro lugar. Não vou falar em primeiro lugar. Depois você explica por que isso. Não, é que é um cacuete de professor, né? Você vai para ver em primeiro lugar, enfim. Mas
você elencou, eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que está acontecendo com a política no Brasil e no mundo. Eu fiquei 30 anos dentro do Partido dos Trabalhadores. Não é um tempo pequeno. E a minha saída do PT foi em função do PT não ter tido a percepção de atualizar as suas bandeiras, de transitar para além da questão social, da defesa da democracia, enfim, as bandeiras históricas do PT, para uma nova visão de desenvolvimento, para assumir a questão da sustentabilidade como sendo o eixo estratégico da grande utopia desse século, que está sendo perseguida no mundo inteiro por todos os países. O PT e a maioria dos partidos tradicionais da esquerda brasileira tem dificuldade em ter essa compreensão. Eu fui para o PV não para ser a sua candidata, eu fui para o PV para que fizéssemos uma atualização do programa, colocando a sustentabilidade não apenas o programa do verde, como era dos verdes tradicionais da Europa, e para fazer uma reforma no partido, que seria exatamente democratizar o partido, tornar o partido mais aberto, um partido em rede. Nós conseguimos atualizar o programa de 2010 foi essa atualização, o convite para a candidatura foi aceito, mas não era o essencial para me filiar, e depois que terminamos com 20 milhões de votos, o PV não aceitou fazer a sua democratização. É um partido que tem cerca de 30 anos que não tem um diretório eleito, todos são nomeados. Seria incoerente falar de democracia em um partido que não elege os seus próprios dirigentes. Por isso que eu saí e fui para o Movimento Rede Sustentabilidade. E um projeto puramente de poder ou eleitoral teria sido se eu tivesse ido para um partido, como todos esperavam, para ser a candidata. Eu fui apoiar o Eduardo Campos. Agora, ninguém pode me acusar de que uma fatalidade tirou o nosso candidato, que eu era a sua vice, e que o partido entendeu que eu deveria dar continuidade ao seu legado. Isso é uma fatalidade. A sociedade brasileira entende tanto isso que tem uma solidariedade muito grande com o meu esforço de honrar o legado que Eduardo suscitou. E a solidariedade é tamanha que está me ajudando, porque é algo tão maior do que eu que não pode ser carregado apenas por uma pessoa. Por isso que eu sinto que há um movimento na sociedade brasileira, porque Eduardo dizia que iríamos renovar a política, dizíamos que a renovação viria pelas mãos da sociedade, e a sociedade assumiu isso como um desafio, de não desistir do Brasil. Candidata, eu queria saber se a senhora foi eleita. O ex-governador Eduardo Campos ele falou uma vez, durante um debate, que a primeira medida que ele tomaria, se fosse eleito presidente, era cortar o número de ministérios. Eu queria saber qual vai ser a sua primeira medida a ser anunciada se a senhora foi eleita presidente. O Eduardo, ele dizia que no primeiro mês do seu governo ele ia mandar a reforma tributária e assumiu o compromisso de buscar a eficiência no serviço público, porque hoje nós temos 39 ministérios. Esses 39 ministérios foram criados para assegurar essa governabilidade que não funciona, que é dar um pedaço do Estado para cada um chamar de seu, em nome de uma governabilidade inteiramente pragmática, sendo generosa com esse tipo de governabilidade. E no debate que nós estamos fazendo do nosso programa de governo, há sim a determinação de fazer a diminuição do número de ministérios. Quantos ministérios haverão de ficar depende da discussão dos critérios que forem estabelecidos. Isso já estava muito claro para nós. A determinação, a orientação continua exatamente para que tenhamos eficiência do gasto público, para que tenhamos capacidade de dar resposta para o cidadão da prestação de serviços de qualidade, que é isso que a sociedade brasileira pediu nas manifestações de junho e que, infelizmente, é isso que o Estado não consegue prover em função do uso político que é feito, muitas vezes, da gestão pública em prejuízo dos recursos públicos e do interesse da sociedade. Candidato, falando em resposta ao cidadão, vou fazer a primeira pergunta do Twitter, eu vou fazer duas já. O Marcos Melo estava fazendo uma pergunta um pouquinho mais extensa do que a do Marcelo, que não ficou tão clara. Ele queria saber as suas 3 primeiras decisões, e aí específicas, para retomar o crescimento do país. E eu vou emendar com uma outra pergunta de uma outra internauta, que é... Espera um pouquinho.
pouquinho, deixa eu abrir aqui. Ela estava querendo saber já de nomes de ministério, especificamente sobre meio ambiente e economia. Quem que vão ser as duas pessoas responsáveis por essa área? Ela é a Maísa. Em relação ao que fazer para o país voltar a crescer, tem uma decisão que não é minha. Ela é, em primeiro lugar, do cidadão. O cidadão que quiser que o país continue com juros altos, inflação alta, baixo crescimento, é aquele que vai ficar onde está. O cidadão que quer o movimento temerário de manter a polarização, que não faz o país avançar, que não busca o diálogo, vai andar um passo atrás. Agora, o cidadão que quiser recuperar a confiança, credibilidade, a certeza de que terá um governo que vai trabalhar com o princípio da recuperação da nossa estabilidade econômica, mantendo o nosso compromisso com a meta da inflação, mantendo o nosso compromisso de que teremos autonomia, sim, do Banco Central, que foi excessivamente desgastada pelos movimentos erráticos do atual governo, a ponto de necessitar de um sinal forte, que é a institucionalização. O cidadão que quer ver o país adquirir confiança para voltar a crescer vai nos ajudar mudando essa realidade política. E o compromisso já é esse que eu lhe falei, recuperar os instrumentos de política macroeconômica. Nós estamos, inclusive, nos comprometendo a criar o Conselho de Responsabilidade Fiscal, para que todas as nossas propostas e compromissos em fazer a educação de tempo integral, melhorar a qualidade dos serviços públicos, com segurança, com passe livre, mobilidade, possa ser feito dentro de um espaço fiscal que não comprometa a nossa determinação de que não haverá irresponsabilidade em relação ao gasto público. A eficiência do gasto público é uma determinação do nosso governo. Agora, Desculpa, Conrado, só para e a resposta da Maísa, que perguntou de nomes de ministério. A senhora tem como responder quem vai ser ministro do Meio Ambiente, ministro da Fazenda? Olha, eu acho muito temerário esse negócio de você andar de salto alto nomeando ministros antes de ser eleito. Primeiro você tem que ser nomeado pelo povo presidente da República. Depois você nomeia os ministros. Agora, se você sente uma certa insegurança no que você está fazendo, no que você está dizendo, às vezes precisa fazer esse tipo de movimento, que é para dizer, olha, eu sei que vocês têm uma certa preocupação comigo, mas o ministro vai ser fulano, ele é que está me garantindo. Primeiro você tem que ser garantido pelo cidadão e, obviamente, que você tem que ter uma equipe e que nessa equipe você possa dar segurança para a sociedade que o que foi escolhido não será uma aventura para o país. Nós fizemos, em relação à economia, por exemplo, um seminário com economistas respeitadíssimos do mercado, da academia, do serviço público, enfim, dos diferentes setores. Lamentavelmente, talvez por erro nosso ou por alguma abordagem inadequada dos meios de comunicação, a manchete que saiu no outro dia foi: Eduardo Campos se reúne com militantes do PSB para discutir economia. Não eram militantes do PSB, eram economistas renomados, que têm a fotografia e o nome dessas pessoas. Entre essas pessoas, temos credibilidade e respeito para garantir aos brasileiros que a nossa política econômica não será uma aventura. Em relação ao Ministério do Meio Ambiente, eu serei presidente da República, pode ficar tranquila, não serei eu. Candidata, Conrado. a senhora tem uma série de promessas na questão macroeconômica, mas seu programa de governo dá uma autonomia ao Banco Central, além daquela que já há hoje, promete retirar, enfraquecer o papel dos bancos públicos, né, na feitura da política econômica e outras coisas assim. Ou seja, não é abrir mão de governar, de fazer a política econômica, propor questões assim? Eu acho que abrir mão de fazer política econômica é criar um ambiente de insegurança do tamanho que nós temos hoje, a ponto de termos um dos investimentos mais baixos da história do nosso país.
todos os países que entraram em crise em 2008 já começaram a se recuperar. E o Brasil, que dizia que era apenas uma marola, agora está sendo tragado, com o risco de ser tragado por uma tsunami, exatamente porque não fez o dever de casa. Não é? A autonomia do Banco Central, a autonomia de fato, é uma conquista da sociedade brasileira. Infelizmente, houve uma depreciação tão grande da credibilidade do governo, é só verificar 2 trimestres consecutivos de baixo crescimento, mostrando que já estamos chegando a uma retração. Nós tivemos agora uma pesquisa que foi feita pela CNT Focus, que diz que o Brasil, pela 14ª vez, reduz a sua expectativa de crescimento. Isso, sim, é criar um problema para a política econômica. Agora, você criar instrumentos para passar credibilidade, para que o governo tenha, de fato, como meta controlar a inflação, para que o país cresça, para que se possa ter os recursos necessários para fazer os investimentos e realizar aquilo que nós nos propomos, porque nós queremos que o país cresça e se desenvolva, é para que a gente possa ter bens e serviços que melhorem a vida das pessoas. Não tem sentido um país como o nosso ter 18% de analfabetos funcionais. Não tem sentido um país como o nosso perder 56 mil vidas por assassinato, a maioria delas pessoas pobres e negras, jovens das nossas periferias. É para isso que precisamos, ter um país economicamente próspero, para que seja também socialmente justo. Candidata, e quando a senhora fala da autonomia do Banco Central, como se dará isso no seu governo? E outra coisa, a redução do papel dos bancos públicos que a senhora defende, não há um risco de elevação de juros? Não é a diminuição, é o não uso político dos bancos públicos, como vem sendo feito hoje. O BNDES é um banco importante para o desenvolvimento econômico e social do nosso país, mas nós sabemos que cerca de 500 bilhões foram destinados para empresas que, sem critério, sem transparência, tiveram acesso a esses recursos a juros subsidiados e que isso não passou pelo orçamento, não passou por nenhuma discussão que a sociedade a sociedade brasileira tenha tido acesso. O que nós queremos é que os bancos públicos, de fato, estejam a serviço do interesse público para financiar, não é, os programas sociais, o desenvolvimento econômico, mas não com o uso político que muitas vezes vem sendo feito em prejuízo do interesse brasileiro. A autonomia do Banco Central, a forma como ela será institucionalizada, nós estamos estudando os diferentes modelos que existem no mundo. E a nossa equipe econômica, a nossa equipe de governo está fazendo esse trabalho. Equipe econômica, os economistas Eduardo Gianetti, André Lara Rezende, eles funcionam como porta-vozes da sua campanha junto aos investidores, aos empresários. Eles vão ter papel no seu governo? Eles são colaboradores, pessoas que estão comprometidas em que tenhamos o melhor programa na área econômica para todos os brasileiros. Quando os empresários ficam felizes de imaginar que podemos recuperar a credibilidade do Brasil para que ele volte a crescer, isso não é bom apenas para o setor empresarial. Isso é bom para os brasileiros, para manter o emprego, para que se tenha crescimento, para que se aumente a arrecadação, para que se tenha o espaço fiscal necessário para fazer e manter as políticas sociais. Esses mesmos economistas dizem publicamente que há muita semelhança entre o seu programa e o programa do PSDB. Qual a diferença? Eu queria que você explicasse qual a diferença entre as suas propostas econômicas e as do Aécio. Nós temos uma determinação desde 2010 e que eu e Eduardo Campos também assim estávamos fazendo, e agora eu e Beto Albuquerque, que é de não ter uma visão de fulanização das conquistas dos brasileiros. Acho que o Brasil precisa avançar para uma institucionalização cidadã das conquistas dos brasileiros. A estabilidade econômica que foi feita no governo do presidente Fernando Henrique, começou no governo do presidente Itamar, ela deve ser referenciada nesse governo.
mas não pode mais ser considerada como sendo do Aécio, do Fernando Henrique. Agora é a nossa política econômica. E nós temos a largueza, a grandeza, a altura e a profundidade do que significa tratar de forma cidadã as conquistas do povo brasileiro. Da mesma forma, nós iremos nos comportar em relação às políticas sociais. Se a presidente Dilma quiser dizer que, em relação ao Bolsa Família, nós temos muita semelhança, e de que vamos aprofundar, aperfeiçoar o Bolsa Família e partir para aquilo que eu chamo de programas sociais de terceira geração, ela também poderá dizê-lo. Nós precisamos parar com essa mania de que as conquistas da sociedade brasileira são fulanizadas, quem assume o governo pensa que vai inventar a roda e fica dizendo que se está fazendo aquilo pela primeira vez nesse país. Se eu ganhar, não vou dizer que os ganhos econômicos que, se Deus quiser, haveremos de ter e a nossa capacidade técnica é algo que acontece pela primeira vez, porque começou lá atrás, quando se teve a coragem de apostar em um plano que deu certo e que agora está sendo destruído por políticas erráticas. Da mesma forma, em relação às conquistas sociais que tivemos no governo do presidente Lula. Candidata, a senhora falou no primeiro debate, se eu não me engano, que tanto o Fernando Henrique quanto o Lula tinham visão estratégica e que isso que era importante para o país. Eduardo Janete, que é seu aliado, disse que os dois seriam bons aliados de um governo Marina Silva. A senhora pretende procurá-los? Eles são os que a senhora chama de pessoas de bem nos dois partidos que tradicionalmente ocupam a polarização da política? A quebra da polarização pressupõe uma nova qualidade no processo de alinhamento político. A ideia que nós defendemos, por isso que eu e Eduardo não quisemos ficar nesse lugar da oposição pela oposição, que só vê defeitos, mesmo quando os acertos são evidentes, e nem da situação cega, que só vê virtudes, mesmo quando os erros são inaceitáveis. Nós assumimos o lugar de quem quer ter posição. E a nossa posição é a seguinte: o PST e o PSDB foram para um distanciamento tão predatório, em que essa polarização está prejudicando o futuro do nosso país. O PT, para governar sozinho, acabou ficando refém do PMDB. O PSDB, para governar sozinho, ficou refém do PFL. Eu te digo, conversar com Fernando Henrique, conversar com Lula, com certeza é melhor do que ter que conversar com Antônio Carlos Magalhães ou com José Sarney, Collor, Maluf, enfim, Renan Calheiros. Então, pode ter certeza, estamos dando um passo à frente. Queremos governar, sim, com os melhores de todos os partidos, dialogando com os partidos, e não temos nenhum problema em conversar com essas lideranças. A velha república tem que ser aposentada, como dizia Eduardo Campos, e a nova república tem que ser chamada à responsabilidade. A senhora citou Renan Calheiros. Ele é o atual presidente do Senado e já está trabalhando para ser reeleito presidente do Senado. Vai ser o chefe de uma das casas legislativas, caso a senhora seja eleita presidente. A senhora acabou de dizer que não quer conversar com ele. Como é que a senhora vai fazer para conversar com ele? E a senhora, no seu governo, vai trabalhar para que ele não seja reeleito presidente do Senado? O Congresso é autônomo, eu respeito a autonomia do Congresso Nacional. Essa será uma decisão dos parlamentares dentro do Congresso. Eu fui senadora da República e sempre defendi a autonomia do Congresso. Os parlamentares da base do governo, com certeza, irão votar em um candidato, mas em uma democracia, todos os partidos podem apresentar suas candidaturas. O presidente do Congresso é eleito democraticamente para fazer parte e representar a instituição Congresso. Quem for eleito será aquele com o qual conversaremos, mas não com a ideia de que ele será subordinado ao Executivo. Isso não faz parte da linguagem de quem respeita a autonomia e a independência dos poderes. Candidata, eu queria saber como é que a senhora vai fazer para administrar a questão do licenciamento ambiental. Hoje é colocado como uma das dificuldades para o desenvolvimento da infraestrutura, às vezes, o problema desse licenciamento. Como é que a senhora pretende cuidar dessa questão? De uma forma muito simples. Fazendo com que os licenciamentos tenham agilidade, sem perda de qualidade. Quando nós chegamos no Ministério do Meio Ambiente, existiam 40 hidrelétricas paralisadas. Quando eu saí do Ministério, apenas 8 ainda não tinham sido resolvidas.
Durante a nossa gestão, nós melhoramos significativamente a capacidade de licenciamento no Ministério do Meio Ambiente, que antes contava com uma estrutura precária dentro do IBAMA. A maioria dos funcionários eram contratos temporários. Quando as pessoas iam adquirindo experiência, já acabava o contrato, tinha que trazer outros provisórios. Nós fizemos um concurso público e saímos de uma quantidade muito pequena de servidores, em torno mais ou menos de 8 funcionários de carreira que eram do próprio Ministério e pelo menos 70 que eram contratos temporários, para ficar apenas 8 temporários e cerca de 140 funcionários de carreira. Criamos a coordenação, a diretoria de licenciamento, mais 3 coordenadorias. Foi isso que nos possibilitou fazer as licenças mais complexas que já foram dadas. Nós, não esqueça, fomos aqueles que concedemos a licença do Rio São Francisco para a transposição, que mesmo com a licença não está sendo feita, a transposição não é por falta de licença. A licença da BR-364, que não foi concluída, não foi por falta de licença. A licença de Santo Antônio e Giral, que foi dada durante a minha gestão, com 42 condicionantes que não foram cumpridas depois que eu saí e criou alguns problemas, e inúmeras licenças que foram dadas pela minha gestão durante o trabalho que fizemos, e que o Basileu, inclusive, foi o presidente do IBAMA. Deixa eu aproveitar a temática ambiental, candidata, para fazer a pergunta aqui do Antônio Aguiar pelo Twitter. Ele usou a hashtag Entrevistas Estadão. Ele fez 2 perguntas, eu vou fazer as 2 de uma vez. A senhora se posicionou contra o Código Florestal na época de tramitação no Congresso. Ele pergunta se a senhora for eleita, a senhora vai tentar mexer no Código Florestal, vai tentar propor algum tipo de alteração ao Congresso. E ele também pergunta sobre projetos de hidrelétricas no rio Tapajós e em outros rios da Amazônia. A senhora tem falado que é importante manter a matriz de energia através de usinas hidrelétricas. Como que a senhora vai fazer com outros projetos? E também a questão de Belo Monte, também é uma questão que surge com alguma frequência aqui nos tweets. A questão da matriz energética brasileira, ela é um desafio que precisa ser resolvido. O Brasil, para crescer, precisa de energia. Uma das maiores fontes para a geração de energia é a hidroeletricidade. 63% desse potencial está na Amazônia. E nós não temos nenhuma prevenção, preconceito ideológico de qualquer natureza em relação a hidrelétricas. O que nós procuramos, e isso é o que deve ser feito, é buscar a viabilidade econômica, social e ambiental para os projetos. Qualquer projeto que seja licenciado resolvendo essas questões, não tem nenhum problema em relação a ele. Eu não tenho como falar a priori desse ou daquele projeto, até porque, no meu governo, uma coisa vai ser diferente. O presidente da República não é aquele que faz tudo e que ainda faz o resto. O presidente da República tem que ter equipe, botar a equipe para trabalhar, fazer com que a equipe funcione, manejar adequadamente as diferentes competências. Nós queremos que a matriz energética continue limpa, continue segura, vamos combinar hidroeletricidade, energia de biomassa, solar, eólica. Hoje se perde equivalente a 4 Belo Montes pelo não aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar e da palha-de-açúcar. Aliás, esse é um capítulo à parte, porque também tem a ver com o etanol que foi destruído no atual governo. Térmicas não, candidata? As térmicas, elas hoje têm um papel complementar na nossa matriz energética e funcionam quando os reservatórios estão baixos. Para você ter uma ideia, se a gente já estivesse investindo em energia de biomassa, o megawatt-hora da energia de biomassa é R$ 200. O megawatt-hora do uso de diesel é de R$ 1.000 a R$ 1.700. Veja que economia estaríamos fazendo do ponto de vista ambiental e também do dinheiro público. Só que a gente está agora numa situação limite, né? As térmicas são vistas como uma solução mais segura. Ninguém está propondo que elas sejam desativadas enquanto não se tem o substituto para de elas. Novas, não. Vamos fazer os investimentos necessários para que se tenha o equilíbrio quando os reservatórios estiverem baixos. Mas, com certeza, não é uma prioridade uma única fonte de geração.
Um país como o nosso tem que ter uma matriz energética diversificada. Todos os países gostariam de ter o que nós temos. Não sei por que uma aposta em uma única fonte de geração de energia. Isso não é inteligente, isso não é pensamento estratégico. Pelo contrário, acontecer o que está acontecendo agora, que eu acabei de lhe dizer. A falta de investimento no passado faz com que hoje tenhamos que ficar obrigados a pagar R$ 1.000, R$ 1.700, quando poderíamos estar pagando R$ 200 pelo megawatt-hora. Continuando em energia, candidata, qual é exatamente a sua política para a exploração do pré-sal? O pré-sal é uma riqueza que precisa ser explorada com as melhores tecnologias. É uma riqueza que vai ser utilizada, inclusive, para os investimentos em educação. Nós temos os 10% para a educação, e esses 10% já serão utilizados no nosso governo para a escola de tempo integral e a educação integral, antecipando a meta de ter escola de tempo integral em todo o país nos próximos 4 anos. Esses recursos serão utilizados. O pré-sal é fundamental. Agora, o que é fundamental também é investir em novas fontes de geração de energia, para que não se fique dependendo única e exclusivamente de uma fonte fóssil de geração de energia. O mundo inteiro está fazendo isso. Por que que o Brasil não o faria? Nós precisamos fazer os investimentos combinando aonde a bola está e aonde ela vai estar. Nós não podemos acordar amanhã com o mundo inteiro com uma economia de baixo carbono, precificando carbono, elevando o preço dos nossos produtos para poderem ser exportados e nós com uma matriz energética que não se atualiza às necessidades desse novo tempo. Candidata, mas para investir onde a bola vai estar, é preciso reduzir o investimento onde a bola está agora? Quer dizer, a senhora pretende reduzir o investimento no pré-sal com consequência desses 10% de educação, saúde? Muito pelo contrário. É o uso das riquezas do pré-sal que terão que ser investidas inteligentemente. Quando se investe em educação, por exemplo, você está criando a infraestrutura humana para dar conta desse novo desafio, o desafio do século XXI. Muito pelo contrário, é fazer o que a Noruega está fazendo, é fazer o que muitos países estão fazendo inteligentemente para usar esses recursos para que o país possa ir além de onde está. E quando a senhora defende menos intervenção do Estado, a senhora também está se referindo à política da Petrobras? A Petrobras não pode ser utilizada politicamente, inclusive como instrumento de maquiar as dificuldades que o governo tem em relação aos seus desmandes fiscais. A Petrobras é uma empresa importante, estratégica para o nosso país, que teve problemas graves que estão sendo investigados, devem continuar sendo investigados, punidos os seus culpados, para que a empresa tenha eficiência e capacidade de atuar no mercado e ser a empresa importante que ela é, inclusive para o equilíbrio da nossa economia. A Petrobras não pode ser utilizada politicamente, como vinha sendo usada, em prejuízo das finanças do país e em prejuízo da própria empresa. Isso significa correção de preços da gasolina, candidata? O que está sendo feito com os preços administrados para controlar a inflação tem um custo muito alto para todos os brasileiros. E eu espero que a presidente Dilma, que está com a responsabilidade de fazer isso, o faça e não transfira em prejuízo dos interesses da nação, não é? Pensando nas próximas eleições. Quem está no governo tem que assumir as responsabilidades que tem. Ela deveria fazer esse aumento, então, entre a eleição e o fim do ano, é isso? Ainda no Ela mandato tem dela? que fazer a correção dos erros que cometeu, administrando os preços para controlar a inflação de forma artificial. É isso que precisa ser resolvido. E se for transferido para o próximo governo, numa eventual gestão sua, a defasagem no preço da gasolina está, em média, há algum tempo, em torno de 20%. Como vai ser esse reajuste? Por isso que temos que dizer que essa conta já está sendo transferida para a sociedade brasileira. E no debate deve ser explorado com a presidente Dilma. A presidente Dilma foi eleita dizendo que ia fazer o país crescer, que ia controlar a inflação, que ia diminuir juros.
ela está entregando o governo pior do que encontrou, com juros altos, com crescimento baixo e com inflação também alta. Ela é que tem que explicar para a sociedade brasileira como, ela que diz tanto que tem que dizer o que vai fazer, como fazer, que hora fazer, não é? Ela é que tem que dizer por que ela disse que ia baixar juros, ia fazer o país crescer, ia controlar a inflação, e agora temos essa situação de desmanche. Candidata, aproveitar para fazer duas perguntas que vieram do público, mais ou menos parecidas. O Edmar Pinto Costa pergunta que saída a senhora propõe para os conflitos entre indígenas e produtores agrícolas, no caso das demarcações de terra. O Caio Carvalho também quer saber a sua posição sobre reforma agrária. E eu aproveito para colocar nessas perguntas um trecho do programa de governo da senhora que queria que a senhora explicasse. O programa diz: é preciso atualizar os indicadores de produtividade agrícola e acelerar o diagnóstico da função social da propriedade rural nos aspectos produtivo, ambiental e trabalhista, permitindo a rápida desapropriação nos casos previstos em lei ou premiando aqueles que fazem uso correto da terra por meio da criação de um selo da função social. Isso significa elevar os critérios para se considerar uma propriedade agrária produtiva e beneficiar quem é realmente produtivo? A função social da terra está estabelecida na Constituição Federal. Não acredito que tenha nenhum produtor, nenhuma pessoa que, enfim, esteja propondo mudar esses critérios. E o que nós estamos nos dispondo para resolver os conflitos que hoje acontecem em relação às comunidades indígenas, comunidades quilombolas, principalmente, é de que o governo também se disponha ao diálogo. Existem dois tipos de conflito. Aqueles que você tem uma terra indígena e que é determinada pelos estudos antropológicos, em que não houve ali uma posse mansa e pacífica por parte dos ocupantes dessa terra, e os casos em que você tem uma terra indígena e uma ocupação mansa e pacífica por agricultores que foram assentados pelo próprio Estado. Essas pessoas não podem ser prejudicadas por um erro cometido pelo Estado, e o Estado tem que encontrar formas de indenizar essas pessoas no caso de qualquer desapropriação. Nós estamos dizendo, em relação a esses conflitos, que a disposição para o diálogo e não a guerra que muitas vezes é estimulada entre agricultores e as comunidades indígenas, até porque um país com 8 milhões de quilômetros quadrados, com uma população de apenas 700 mil índios, é preciso que tenha um lugar também para essas populações. Eu tenho conversado com os agricultores, tanto os grandes, pequenos e médios, e sinto uma disposição enorme para o diálogo. O que eles querem é segurança jurídica. Segurança jurídica passa também pela credibilidade do governante. Uma pessoa que é capaz de entender o problema dos indígenas, de entender o problema dos agricultores, consegue mediar muito mais os conflitos do que aquelas que têm uma atitude de omissão ou que não se dispõem sequer a colocar os diferentes entes para o exercício do diálogo. Cada vez mais os agricultores querem resolver o problema da responsabilidade social, da responsabilidade ambiental, e eu sinto que isso é uma tendência. Eu acho até injusto quando muita gente começa a dizer que o agronegócio é sempre em oposição ao meio ambiente, que o agronegócio é sempre em oposição aos indígenas e aos quilombolas. Isso é uma fração pequena daqueles que ainda não atualizaram o seu discurso e as suas práticas às exigências do século XXI. Uma boa parte tem uma disposição enorme. Precisa dos incentivos do governo, precisa do apoio do governo, e o Código Florestal, a maioria quer funcionar da forma correta. Só uma minoria que é renitente a essas atualizações. Uma pequena parte já está fazendo o dever de casa e tem uma grande quantidade de pessoas que se dispõem a fazê-lo também. Em relação ao Código Florestal, o que nós vamos fazer é implementar o Código Florestal. Não foi a lei que eu queria, mas foi a lei que foi aprovada, e ela será implementada. Nós vamos dar apoio para fazer recuperação da reserva legal, para fazer recuperação das áreas de preservação permanente, criar emprego, criar renda, inclusive com esse tipo de atividades, pagar por serviços ambientais, criar formas inovadoras de produção na propriedade, como já tem
meios disponibilizados pela Embrapa, como é o caso da agricultura pecuária e tantas outras modalidades. Candidata, a gente está chegando para o fim do tempo. Uma pergunta para o Marcelo, uma para o Conrado e a gente encerra aqui a nossa entrevista. Candidato, queria aproveitar esse tema. A senhora pretende aumentar a quantidade de reservas indígenas e de parques no Brasil, que a senhora foi eleita? As reservas indígenas, elas não são criadas aleatoriamente. Como dizia o Eduardo Campos, são estudos que são feitos a partir de terras originariamente pertencentes às comunidades que reivindicam esses territórios, e vai chegar um momento em que esse déficit com as populações indígenas vai ser suprido. Você não arbitra que vai criar uma terra indígena porque você quer criar uma terra indígena. Então, essa é uma questão que se resolverá no tempo. Em relação às unidades de conservação, é a mesma coisa. Nós trabalhamos muito, quando eu era ministra do Meio Ambiente, para fazermos o ordenamento territorial e fundiário. O Capô Bianco, juntamente com o ministro Miguel Rosseto, nós trabalhávamos da seguinte forma: é preciso que o Brasil dê segurança jurídica fazendo o ordenamento territorial e fundiário. Quais são as áreas que são para a preservação da biodiversidade, quais são as áreas que devem ser demarcadas para os índios, quais são as áreas que serão consolidadas para a agricultura, quais são as áreas que serão utilizadas para o manejo florestal por concessão de florestas, como fizemos na BR-364. Então, o ordenamento territorial e fundiário nos dirá como fazer da melhor forma possível para que as diferentes atividades produtivas sejam combinadas tanto por pequenos quanto por grandes agricultores, que são importantes, não é? O agronegócio é importante para a nossa balança comercial, sim, hoje é responsável pelo equilíbrio da nossa economia, a agricultura familiar também, mas há que se ter um lugar para o extrativismo, para as populações indígenas, para as populações ribeirinhas. Conrado. Candidata, hoje o programa de TV da presidente Dilma Rousseff comparou a senhora ao Collor e comparou a senhora ao Jânio Quadros. Eu queria um comentário da senhora a respeito disso e queria emendar uma pergunta mais conceitual, que governar com os melhores, como a senhora diz, pegando uma pessoa aqui, outra ali no Congresso, abrindo mão da construção de maiorias institucionais via partidos, não é antidemocrático? As pessoas de bem de todos os partidos, elas são eleitas pelos partidos. São eleitas pelos partidos. Eu não vejo por que ser antidemocrático governar com os melhores eleitos pelos partidos e por que é democrático governar com aqueles que a sociedade o tempo todo está dizendo que não os representa. Isso não tem nada a ver com ser antidemocrático. A combinação entre democracia representativa e os espaços de participação da sociedade não tem nada a ver com ser antidemocrático. Acho que antidemocrático é imaginar que vai governar apenas para os partidos, como está sendo feito hoje. Eu acho engraçado que todo mundo reclama que já temos 39 ministérios, que temos uma governabilidade canhestra, e quando se diz que vai escolher os melhores dos partidos, você é acusado de ser antidemocrático. Eu não vejo por que ser antidemocrático achar que vai governar com o apoio de Pedro Simão, um homem que foi a resistência democrática desse país. Eu não vejo por que ser antidemocrático dizer que daremos preferência a pessoas do quilate de Cristóvão Buarque. Não vejo por que ser antidemocrático dizer que não vai prescindir do apoio de pessoas como Suplicy, que é do PT, ou até mesmo tendo uma posição diferente do ponto de vista político, se for eleito o Serra, eu imagino que ele não se furtará a dar sustentação para propostas corretas e legítimas de um governo que se dispõe ao diálogo. Eu não vejo que isso seja antidemocrático. Candidato, Quanto à comparação feita pela presidente. Para a gente encerrar, e essa comparação da sua candidatura com Jânio Quadros e Fernando Collor, dois presidentes que não terminaram o mandato. É uma opção. Não, eu diria que pode ser uma escolha. A sociedade brasileira me conhece os valores que eu defendo, a luta que eu tenho há mais de 30 anos. Eu comecei como vereadora, comecei como deputada,
senadora por 16 anos, ministra do Meio Ambiente. Imagine se eu dissesse que uma pessoa que nunca foi eleita nem vereadora, ser eleita presidente do Brasil, aí sim poderia parecer colo de mel.